Em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Meu nome é Eduardo Tomazino, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você, né, nesse longo caminho aí de estudo do Vem e Segue-me e de Doutrina e Convênios. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações, faça os seus comentários. E agradeço muito a sua participação, sempre compartilhando esses vídeos da Central das Escrituras com seus amigos. Bom, hoje nós vamos falar, essa semana nós estamos estudando Doutrina e Convênios 84, uma sessão que fala sobre o sacerdócio, né? E é muito poderoso, né? É fantástica essa sessão, ela é muito forte, ela fala de coisas doutrinárias, né? Princípios, mas doutrina, e eu gosto demais. E hoje talvez o meu vídeo aqui hoje vai ser mais doutrinário do que na prática propriamente dito, mas claro, tem prática aqui também. Mas eu queria falar muito a respeito disso, né? E eu escolhi os versículos de 19 a 23 para a gente falar a respeito hoje. Nesses versículos, então eu queria ler com você. Então, no 19, né? E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Eu fiquei, impressionadíssimo, né, com isso. Eu já li muitas vezes esses versículos, mas sempre as escrituras elas são maravilhosas, né? Porque cada vez que você estuda, que você está lendo ali, que você começa a meditar, você aprende coisas novas. E de fato, o estudo das escrituras abre um canal de revelação com o Senhor. Então, quando você está estudando as escrituras, o Senhor começa a se manifestar a você. E estudando essa sessão, eu senti muito forte o Espírito em relação a especificamente ao versículo 20. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Eu já tinha lido esse versículo muitas vezes, mas eu queria entender melhor e fiquei pensando sobre isso. E pensando no seguinte, qual é o poder da divindade? Que poder é esse? É sobre isso que eu queria falar. Bom, nós temos muitos poderes. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, né? A gente tem o poder da fé, a gente pode ter o poder da paciência, o poder da caridade, de curar, de ser curado, falar línguas, né, idiomas, aprender com facilidade idiomas, perdoar, receber revelação. Existem muitos poderes que vêm de Deus, que são dons de Deus que Ele nos concede. E tem dons, assim, a gente nasce com muitos desses talentos e tudo mais, e habilidades que a gente trouxe da vida pré-mortal para a nossa vida. E a gente tem aqueles poderes que da grande maioria das pessoas tem, que é o dom de se locomover, né, de andar, o dom de falar, o dom de ouvir, o dom de ver, né, de ensinar também, enfim. Nós temos muitos poderes. E às vezes a gente não se dá muito conta disso, né? Isso é um poder que Deus nos deu, né? O poder, por exemplo, diferentemente dos animais, né? Os animais, eles fazem as coisas por instinto. E nós temos o dom do arbítrio, que foi dado a Deus, que é um dom maravilhoso. Então,
Esse é um poder também, o poder do arbítrio, o poder de tomar decisões como a gente quiser. A gente pode fazer o que quiser, a decisão sempre é nossa. Claro que as consequências a gente não vai poder escolher, mas escolher o que fazer, nós podemos. Então, nós temos poderes que nos foram dados por Deus, diversos poderes, e que você tem na sua vida, todo mundo tem poderes, né? E eu fiquei pensando nesses poderes, e aí eu queria entender que poder é esse, o poder da divindade, né, que se manifesta nas ordenanças, se manifesta nos convênios que nós fazemos com Deus. Então, nós temos várias ordenanças e convênios que nós fazemos no batismo, né, ordenanças são cerimônias, né, que a gente participa. O batismo é uma cerimônia, é um ritual, né? E tem as ordenanças no templo. Então, as ordenanças do templo, ela complementa esses convênios que nós fazemos no templo, eles complementam o convênio que a gente fez no batismo. Então, não adianta só ser batizado. Nós também precisamos, para herdar todos os poderes que Deus nos promete, nós precisamos receber as ordenanças no templo. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a ler um discurso bem conhecido também do presidente Nelson, de outubro de 2019, em que ele fala sobre tesouros espirituais. Olha o que ele diz sobre o poder, né, sobre as ordenanças e os convênios. Ele disse: toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Então, aqui já é o... Opa, peraí, então quer dizer que todo homem e toda mulher que faz convênios com Deus, claro, a gente tem que viver os convênios, e a gente participa dignamente das ordenanças, está dizendo que nós temos acesso direto ao poder de Deus. Então a gente tem acesso aos poderes de Deus. E que poderes, né? O que é isso, né? Vamos entender hoje. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus em virtude de seu convênio, assim como a dádiva do conhecimento de saber como fazer uso desse poder. Então, olha que interessante, a gente não só recebe a dádiva, né, do conhecimento desses convênios e tudo mais que a gente aprende na investidura do templo, mas também a gente começa a saber como fazer uso desse poder. E eu achei muito interessante isso. E ele explica mais. Olha só. Os céus estão abertos, tanto para as mulheres, que são investidas com o poder de Deus, que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Então, não tem diferença essa questão do homem e da mulher, porque o homem tem um sacerdócio, ele recebe mais poder. Não. Os poderes são iguais. Os homens recebem o poder do sacerdócio, eles portam o sacerdócio, mas as mulheres, elas têm acesso ao poder do sacerdócio, né? Isso é coisa para um outro vídeo, apesar que nós já falamos sobre isso num outro vídeo. Então, os homens e as mulheres têm acesso ao mesmo poder, igual. Oro para que essa verdade fique registrada em seu coração. Olha o que o presidente Nelson diz. Ele diz, pois acredito que ela mudará a sua vida. Então, ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que ter, a gente tem que ficar, ele disse que fique registrado no nosso coração essa verdade, porque vai mudar a nossa vida. Quando a gente pensar que os poderes de Deus se manifestam nas ordenanças, que a gente tem mais acesso ao poder de Deus, isso precisa ficar registrado, porque isso vai mudar a nossa vida, vai mudar a sua visão. Como tem mudado a minha visão, né? Eu ainda estou no processo de aprendizado disso, a gente tem muito para aprender, claro, mas eu comecei a ter um entendimento um pouquinho, né, bem pouco ainda, estou começando a entender isso. E isso vai começar a transformar
começa a transformar a minha vida, começou a transformar a minha vida e começou a transformar a vida das pessoas, e tem pessoas que têm já, né, já têm sido transformadas por isso, por esse poder. E aí ele diz assim, irmãs, ele fala para as irmãs, né, diretamente, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder do Salvador a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem amam. Interessante, né? O presidente Nelson ele falando isso. Vocês têm o direito, tá falando para as irmãs. É porque assim, os homens têm o poder do sacerdócio. Então a gente vai lá dar uma bênção de saúde, a gente dá uma bênção um filho, enfim. Então, que legal, né? Isso é maravilhoso, é importante. Mas e as mulheres, elas não podem? Não, ele está falando aqui, o presidente Nelson, vocês têm o direito de liberalmente invocar o poder de Deus, o poder do Salvador, a fim de ajudar sua família e outras pessoas a quem ama. Não só sua família, mas as outras pessoas. Entende isso, como isso é profundo? Então, que poderes são esses? O poder de ajudar as pessoas, né? A gente vai entender mais, né? Esse poder é algo assim bastante profundo. Tem muita coisa por trás desses poderes. Então tem que ficar assim na nossa mente. Bom, quando eu fiz convênios com Deus no templo, eu tenho acesso, tanto o homem quanto a mulher, eles têm acesso ao poder de Deus, com mais força, com mais poder. Então não se esqueça disso, você tem esse acesso. O presidente Nelson fez um outro discurso que, assim, esse discurso eu queria que você estudasse. Eu comecei a estudar esse discurso e fiquei tão impressionado que eu tenho um amigo, que é aqui da Central das Escrituras, o Dale Bradford, ele trabalha conosco, é o nosso chefe aqui, ele é maravilhoso, e ele disse algo que me tocou profundamente. Ele disse assim, olha, tem 3 discursos que são os mais importantes, né? Ele falou para mim, ele disse para ele que eram os mais importantes, que são, primeiro, o discurso mais importante, obviamente, é o Sermão da Montanha, quando Cristo fez lá em Jerusalém e fez aqui nas Américas também. E o segundo discurso é o discurso do rei Benjamim, fantástico discurso. E ele disse, e para mim esse discurso aqui do presidente Nelson é o terceiro aí no ranking, né, dos discursos mais importantes. E eu comecei a ler esse discurso, estudar, já li várias vezes aqui, e o Dale, ele tá até memorizando, né, ele compartilhou isso comigo e com o Lucas, que ele tem memorizado muitas memorizado o discurso mesmo, para ele poder aprender bem o que o presidente Nelson está ensinando aqui. E eu fiquei tão impressionado, porque cada vez que eu leio, eu aprendo algo novo. Então eu queria dar essa sugestão para você, que você estudasse esse discurso. É um discurso que chama-se O Convênio Eterno, que está na Liahona de outubro de 2022. Não foi um discurso de conferência geral, ele fez esse discurso para uns líderes da igreja e depois foi publicado na Liahona. É um discurso, assim, muito doutrinário, muito profundo, e que eu sugiro que você estude. Então eu comecei a ler e comecei a enxergar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. O presidente Nelson fala do Hesed, ele até falou num outro discurso dele, numa conferência, falando sobre essa palavra, né, em hebraico, e ele explica, né, Hesed é um tipo especial de amor e misericórdia que Deus sente e estende àqueles que fizeram um convênio com ele. E nós retribuímos mostrando Hesed por ele, ou seja, o que é esse Hesed? É um amor que Deus tem por nós, um amor, uma misericórdia assim, imensa, que a gente... É imensurável. O amor de Deus, ele é impossível de medir, de mensurar o amor de Deus por nós, a misericórdia. Ele entregou o seu Filho em nosso favor, seu Filho santo e puro, ele entregou a seu favor, a meu favor, a favor do mundo. Então isso já é o extremo da misericórdia, e é difícil até de compreender.
E aí ele está dizendo que a gente também deve demonstrar esse amor a Deus, retribuindo, né, esse amor a Ele. E ele continua, como Deus recebe, né, tem esse amor por aqueles que fizeram convênio com Ele, Ele os amará. Ele continuará a trabalhar com eles e a lhes oferecer oportunidades de mudar. Vai perdoá-los quando se arrependerem. E se eles se desviarem, vai ajudá-los a encontrar o caminho de volta a Ele. Então ele está dizendo o seguinte, o amor de Deus, o amor do nosso Pai chega num ponto que é difícil, né, de entender essa paciência que Ele tem com a gente, toda essa misericórdia que Ele tem por nós, porque Ele está dizendo aqui, ó, que Ele vai continuar trabalhando com a gente. Quando a gente faz convênios, por isso que é tão importante fazer um convênio no templo. Se você ainda não fez os convênios no templo, por favor, procure o seu bispo, o seu presidente da estaca, e faça os convênios no templo, porque você vai herdar, você vai ter acesso a esse poder magnífico, a essa misericórdia de nosso Pai Celestial. Então, ele vai oferecer oportunidade de você mudar, ele vai criar, talvez, eu não sei como, né? Mas você vai saber, e eu sei todas as vezes que eu já percebi, quando o Senhor se manifestou na minha vida de uma maneira que Ele queria que eu me transformasse, que eu mudasse algumas atitudes que eu estava fazendo de errado. Diversas vezes eu já percebi isso. E isso é porque eu fiz convênios com Ele no templo. E isso acontece na sua vida, que você que já fez os convênios no templo vai perceber que Ele fica criando oportunidade para a gente mudar. Ele perdoa a gente quando a gente se arrepende. E essa última frase, que é muito poderosa na minha vida, é que se a gente se desvia, Ele vai ajudar a gente a encontrar o caminho de volta. Então, eu vou contar minha experiência no final do vídeo, mas eu queria dizer que isso aconteceu na minha vida e isso tem acontecido ainda na minha família, como eu já conversei aqui com você, que eu tenho 2 filhas menos ativas na igreja, mas eu tenho essa esperança, esse poder, eu tenho essa esperança de que esse poder que elas já fizeram convênio com o Senhor no templo, de que o Senhor vai ajudar elas a encontrar o caminho de volta. Não sei quando, não sei como, mas Ele vai fazer isso. Eu tenho certeza que esse dia vai chegar. E eu estou ansioso. E se você está na mesma situação, se você tem um filho que se desviou, não perca as esperanças. Continue pensando, continue orando, continue colocando o nome dele no templo, continue fazendo o que é certo, porque você continue vivendo os convênios que você fez no templo, porque isso, essa conexão, vamos dizer assim, que você tem com seus filhos, o Senhor, ele vai fazer tudo, absolutamente tudo para trazer de volta. Então, mantenha-se você firme e forte nesse caminho para trazê-los de volta. Recentemente eu vi um amigo de muitos anos, ele ficou menos ativo na igreja uns 30 anos, e já faz uns 2, 3 meses que ele voltou. Encontrei ele um dia, abracei ele, eu falei, puxa, eu pensei, né? Não falei para ele, né? Eu pensei, olha como o Senhor trabalha, né? Ele não se esquece de seus filhos. Independentemente do que a pessoa fez de errado na vida, e não importa isso. O que importa é que a pessoa que se arrepende, ou a pessoa que fez convênios com Deus, o Senhor nunca vai se esquecer dela. Ele vai estar sempre com os seus braços estendidos para socorrer essa pessoa. Eu queria continuar aqui. Uma vez que tivermos feito convênio com Deus, olha só, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Olha isso. Então,
Olha a importância da gente fazer um convênio com o Senhor no templo. Vou repetir, o seu relacionamento com Ele se torna mais próximo do que antes. Agora estamos unidos, ou seja, nós com Deus, por causa desse convênio com Deus. Ele nunca, então, perdão, por causa desse nosso convênio com Deus, então, por causa desse nosso convênio com Deus, ele nunca se cansará de procurar nos ajudar. E nunca, olha essas palavras. Então, ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. É, assim, difícil de entender, né? Tamanha paciência que Deus tem com a gente, porque a sua misericórdia, ele falou que não vai se esgotar. A paciência dele não vai se esgotar. Entende isso? A importância disso. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Então, você que está me ouvindo, você tem um lugar especial no coração de Deus. Ele continua, assim como Adão, você e eu entramos pessoalmente no convênio quando fomos batizados. Depois entramos mais plenamente nesse caminho dentro do templo. Então, ao sermos batizados, a gente faz parte ali do convênio, né, de Abraão, a gente faz parte da família, né, de Abraão, a gente agora se tornou parte dessa grande família, mas nós precisamos entrar no templo e realizar os convênios no templo para que mais plenamente estejamos com o Senhor nesse caminho. As bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Então, ó, as bênçãos do convênio abraâmico são conferidas nos templos sagrados. Essas bênçãos permitem que, ao ressuscitarmos, herdemos tronos, reinos, principados e poderes, domínios para nossa exaltação e glória em todas as coisas. Olha as bênçãos. Se você passou, se você realizou o selamento, a ordenança do selamento, se você realizou a investidura, você sabe disso aqui. Isso que está em Doutrina e Convênio 132, 19. Quais são as bênçãos que eu vou herdar? Tronos, reinos, principados, poderes, domínios, para nossa exaltação e glória em todas as coisas. É difícil de entender totalmente isso, porque nossa mente ainda não atinge tudo, mas é aqui o Senhor tentando expressar como Ele pode para a gente entender o que a gente vai herdar, aonde nós vamos chegar se nós vivermos os convênios que nós fizemos com Ele. Aí o presidente Nelson fala, né? Consegue ver o significado disso? Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado. Olha que maravilhoso. Então, olha aí os poderes de Deus se manifestando nas ordenanças, nos convênios. A gente vai se tornar uma geração mais resistente ao pecado. Aqueles que guardam seus convênios terão forças para resistir à influência constante do mundo. Estão entendendo? Quais são os poderes que a gente vai ter acesso? Que poder é esse? São esses aqui, ó, de resistir, de ter a misericórdia de Deus para conosco. Ele nunca vai esgotar a paciência dele. A gente vai poder pedir a ajuda dele para nossa família, para nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, e ele vai nos ajudar. Ele vai trazer de volta aqueles que se perderam. Entende a magnitude disso? Ele disse: fazer um convênio com Deus muda nosso relacionamento com Ele para sempre. Isso nos abençoa com uma medida extra de amor e misericórdia.
afeta quem somos e como Deus nos ajudará a nos tornarmos o que podemos ser. Receberemos a promessa de que também podemos ser seu próprio tesouro, né? Como está numa escritura em Salmos 135:4. Olha só. Então tá, quando eu faço um convênio com Deus, o que acontece? Muda o convênio que a gente faz com ele no templo. As ordenanças lá. Olha o poder que a gente tem aqui. Muda para sempre o nosso relacionamento com ele. Mudou para sempre. Ele nos abençoa com uma medida extra de amor e misericórdia, que não tínhamos antes de quando não realizamos o convênio. Entende isso? E afeta quem nós somos e como Deus vai nos ajudar a nos tornarmos o que nós podemos ser. E eu fico pensando, né, e nesse discurso o presidente Nelson fala assim, por que Israel foi dispersa? Porque o povo quebrou os mandamentos e apedrejou os profetas. Então o Senhor dispersou Israel, lembra? Cada tribo foi para um lugar, 10 tribos perdidas, a tribo de Judá ficou, a tribo de José, o Senhor trouxe para as Américas, né, através de Leí. Ele teve que espalhar o povo, né? Mas olha a misericórdia do Senhor, né? Ele dispersou um povo que apedrejou os profetas, não seguiu, não guardou os convênios. Um pai amoroso, porém entristecido, respondeu, dispersando Israel por toda parte. Ele podia ter destruído? Podia. Mas ele não fez. Ele espalhou. Eu vou espalhar. Eu acho que eu vou conseguir salvar mais se eu espalhar. Então aí a gente aprende na alegoria de Zenos, né? A alegoria de Zenos é fantástica, que está lá no capítulo 5 de Jacó, em que o Senhor espalha a oliveira, né? Espalha por todos os lugares e tenta salvar, enxerta e tal, e às vezes dá frutos, né? A oliveira brava, mas o Senhor está o tempo todo lutando para salvar a oliveira. Por quê? Porque ele ama, porque esse poder que o povo do convênio fez, que eles são o povo do convênio, então esse amor extra, essa misericórdia extra, ele tem pelo seu povo, tem por você, tem por mim, porque nós somos agora o povo do Senhor. E ele disse, né, no entanto, ele os dispersou com a promessa de que um dia Israel seria reunida novamente em seu rebanho. Então a promessa foi essa, olha, eu vou dispersar para salvar. Né? Ele não dispersou para destruir, não dispersou para condenar, para castigar, ele dispersou para salvar. Então ele dispersou para que ele pudesse trabalhar eles mais individualmente, mas ele prometeu reunir de novo. Então é muito interessante que ele ensina aqui que a tribo de Judá recebeu a responsabilidade de preparar o mundo para a primeira vinda do Senhor. Então, Cristo nasceu nos judeus, né? Na tribo de Judá. Maria foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus, e ela era da tribo de Judá. Então, os judeus, a tribo de Judá recebeu a responsabilidade de preparar o caminho da primeira vinda. A tribo de José, por meio dos filhos dele, né, e de Azenate, Efraim e Manassés, recebeu a responsabilidade de liderar a coligação de Israel, de preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Então, a grande maioria de nós, quando a gente recebe a bênção patriarcal, a gente sabe qual é a tribo que nós somos, e a grande maioria é de Efraim ou Manassés. Por quê? Porque cabe a nós essa responsabilidade de preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. Isso é um convênio eterno. Olha que maravilhoso. Então, o que nós estamos fazendo para coligar Israel, né? Nós estamos trazendo de volta. Como? Fazendo trabalho missionário, fazendo trabalho de história da família do templo. Quer dizer, os convênios que nós fazemos no templo por nós mesmos e pelas pessoas falecidas, nossos entes queridos, nossos antepassados, as pessoas que já faleceram, a gente está trabalhando deste lado do véu
fazendo a obra missionária, e do outro lado do véu também fazendo a obra missionária, que os missionários estão lá, e nós aqui realizando ordenanças por eles. Por que as ordenanças? Eu já falei. Porque esses espíritos que estão do outro lado do véu também receberão de Deus todas essas promessas. Todas elas. Como nós recebemos. A gente tem que lembrar, né, o presidente Nelson falou uma coisa assim que, antes de eu encerrar aqui falando da minha experiência, a gente tem que lembrar, né, o presidente Nelson falou, quando fazemos um convênio com Deus, fazemos um convênio com Ele que sempre Ele vai cumprir a sua palavra. A gente faz um convênio, Ele sempre cumpre a palavra dele. E agora, olha isso que o presidente Nelson falou. Ele fará tudo o que puder, sem infringir nosso arbítrio, para nos ajudar a guardar o nosso. Então, ele nunca vai descumprir, ele vai sempre cumprir a palavra dele, mas olha a tamanha misericórdia de um Deus que está dizendo assim, e eu vou ajudar você a cumprir com esse convênio, comigo. Gente, dá para entender essa misericórdia? Esse amor? Então o poder de Deus se manifesta nas ordenanças do templo, o poder de Deus se manifesta nos convênios que nós fazemos. E eu estive menos ativo na igreja dos 13 aos 15 anos de idade. Meus pais se separaram e teve uns problemas na família, e eu e meu irmão ficamos menos ativos, e aí meus pais às vezes iam na igreja, às vezes não iam. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, teve um presidente de rapazes e jovens, e uma ala que me acolheu. E eles foram atrás de mim, e eu não posso nunca deixar de agradecer a essas pessoas, esses meus amigos que foram lá atrás de mim, mas eu sei que foi o Senhor que mandou eles lá. E o Senhor me resgatou, porque Ele falou ali, né? Ele falou que Ele não ia nos abandonar, Ele sempre vai nos resgatar. Lembra disso sempre, na sua vida. Lembre-se sempre disso, de ser grato a Deus e grata, né, a Deus, porque Ele sempre vai socorrer você nas suas dificuldades. Quando você faz convênios com Deus no templo, Ele nunca vai deixar de estender as mãos, os braços dele para te abraçar nas dificuldades, mesmo que você esteja longe. Veja o que Ele fez com a casa de Israel. Mesmo eles cometendo grandes pecados, ele sempre abraçou o povo, apesar de ter feito com que eles fossem cada um para um lugar, né, para cada um para um continente, para cada um para um lugar, dispersou todo mundo, mas com a intenção de salvar. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que o Senhor deixa que aconteça para ajudar a gente a viver esses convênios, para ajudar a gente a mudar, para nos resgatar e para a gente ser as mãos dele para resgatar outros. Então eu vejo, sinceramente, a mão do Senhor na minha vida, e eu sei que é porque eu fiz convênios com ele, e eu tento viver esses convênios, e ele me ajuda o tempo todo o Espírito fica dizendo, olha, você não está fazendo isso errado, você precisa mudar, você precisa melhorar. E como eu sou grato a Deus por isso. E ele faz isso com todo mundo que faz convênios com ele. Ele quer salvar todo mundo. Ele não vai infringir o seu arbítrio, ele não vai pegar você e deixar... Você vai tomar suas decisões, mas lembra disso. Viva os convênios. E ele vai te ajudar você a viver os convênios com ele, né? Como ele falou, como o presidente Nelson ensinou. Então lembra disso. Você tem a responsabilidade de ajudar o Senhor a coligar Israel, trazer de volta todo mundo do outro lado do véu, desse lado do véu, a sua própria vida. É você. Você precisa ser coligado, né? Você precisa estar firme nessa corrente que liga a gente ao Senhor, com todas as nossas forças. Lembra disso, o Senhor nunca vai te abandonar.
Você tem um lugar especial no coração dele, como o presidente Nelson falou. Você tem. Você é uma propriedade, entre aspas, peculiar. Você é de Deus. É isso que a propriedade aí, né, parece uma palavra um pouco forte, negativa, mas não é. Ele está dizendo o seguinte: você é meu filho, e eu vou te socorrer, eu vou te guiar, eu vou te salvar, eu vou te resgatar. Ele vai usar todas as suas forças, todos os seus poderes, os seus anjos, tudo que ele puder. Os profetas, as escrituras, o Espírito Santo, que é a nossa luz. Ele vai mandar para você nos momentos mais difíceis, porque ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar você. Então, se você ainda não fez convênios com o Senhor no templo, eu convido você a ir ao templo fazer esses convênios. A sua vida vai mudar totalmente. E você que já fez, mantenha-se no caminho. Busque ajuda se você não está conseguindo viver os convênios, porque o Senhor vai te ajudar a viver esses convênios. Te vejo no próximo vídeo.